Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando o PET 7, semana 1 do PET 7. E o nosso tema dessa semana é pirâmide. Vamos falar das suas classificações, dos seus elementos. Então já vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. No caso aqui, pirâmide, ela pode ser classificada, como pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal, e assim como ocorre no caso dos prismas, a pirâmide também ela é classificada de acordo com a sua base, o formato da sua base. Quando a base é um triângulo, nós temos ali a pirâmide triangular. Quando nós temos a base de um quadrilátero, nós temos uma pirâmide quadrangular. Quando nós temos a base de um pentágono, a pirâmide então é uma pirâmide pentagonal. E quando nós temos a base de um hexágono, a pirâmide é hexagonal. Se fosse um heptágono, um octógono, um eneágono, iria variar realmente de acordo com o polígono que forma a base dessa pirâmide. Então nós podemos classificar ela dessa forma. O que a gente vai fazer aqui agora é identificar então os elementos de uma pirâmide. Quais são os elementos? Vamos parte por parte, eu listei todos eles aqui, vou pegar aqui um a um, então vamos realmente conhecer esses elementos da pirâmide. No caso, o primeiro elemento aqui eu acho que seria o mais comum, o mais fácil de identificar, são as faces, ou seja, as faces são os polígonos que podem ser observados nesse poliedro, incluindo, no caso, a base e as faces laterais. No caso da base, nós vimos aqui que a base vai depender realmente do polígono aqui, ele pode variar a quantidade de lados, mas as faces laterais, reparem que em todos essas 4 exemplos de pirâmide que nós temos, olha, todas as faces laterais elas são triângulos. Então, as faces laterais de qualquer pirâmide são triângulos. Então, nós já descobrimos aí uma informação importante. Olha, a base da pirâmide, é o polígono usado para definir a pirâmide, é o que a gente já falou ali. No caso das faces laterais, também já falamos. Faces da pirâmide que não são a sua base e possuem forma triangular, também já falamos. As arestas, assim como lá também no prisma, no caso que as arestas, elas são segmentos de reta formados nas interseções entre duas faces. E as arestas, a gente tem as arestas da base e as arestas laterais. As arestas laterais não são as que pertencem às bases da pirâmide, a base da pirâmide, E no caso da aresta da base, são as que pertencem à base. Então, no caso aqui, nós temos, olha, aqui, esse lado aqui, olha, esse lado não, essa aresta, melhor dizendo, ela é o quê? É uma aresta da base, porque ela é realmente parte da base da pirâmide. Já essa medida aqui, que eu estou colocando para vocês em laranja, ela é uma aresta da parte lateral, Então é uma aresta lateral. Nós temos ainda os vértices, São os pontos de encontro entre as arestas. Então, a cada vez que nós temos um vértice, é quando nós temos pontos de encontro entre as arestas. São esses pontos azuis aqui que eu estou colocando para vocês. Olha, no caso de uma pirâmide de base quadrangular, igual essa que estou mostrando para vocês, nós temos um total de 5 vértices na pirâmide. Nós também temos o vértice da pirâmide, que é o ponto V utilizado para definir a pirâmide, que no caso de uma pirâmide quadrangular, é esse ponto na parte de cima. Se nós falarmos de uma pirâmide de base triangular, mais uma vez, é esse ponto aqui. Da quadrangular, igual eu falei com vocês, é esse ponto aqui. Da pentagonal é sempre esse ponto aqui. Da hexagonal também vai ser esse ponto aqui na parte de cima da nossa pirâmide. Sempre forma o vértice da pirâmide. Então, nós temos aí também a altura da pirâmide. É quando a gente pega, então, um segmento de reta que parte desse vértice da pirâmide e vai até o centro de sua base, formando um ângulo de 90 graus. Igual está aqui para vocês, olha, formando um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui a gente denomina como a altura da pirâmide. Nós também temos a apótema da pirâmide regular, que é a altura de uma face lateral em relação à aresta de sua base. Então, nós temos aqui também, olha, que no caso, seria como a gente pegasse e dividisse esse triângulo, essa face lateral aqui. Essa medida aqui é chamada de apótema. É o que a gente consegue ver aqui no caso, olha, de uma pirâmide de base triangular, quando a gente pega aqui o segmento de reta, realmente dividindo aqui, formando um ângulo de 90 graus também em relação à base. No caso da pirâmide quadrangular, o mesmo raciocínio é adotado na pirâmide de base pentagonal, hexagonal e assim por diante.
Então, né, uma pirâmide é regular se, somente se, sua base é um polígono regular e a projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base é o centro dessa base. Em outras palavras, pirâmide regular é quando nós temos como base da pirâmide polígonos em que todos os lados são iguais, ou seja, quando nós temos um triângulo equilátero, quando nós temos um quadrado, quando nós temos um pentágono, quando nós temos um hexágono, e por aí vai. Eu ia falar vários aqui, mas eu acho que deu para entender, né? E também quando nós temos aqui, olha, a projeção ortogonal sobre o vértice, de seu vértice sobre o plano da base, é o centro da base, ou seja, a projeção ortogonal quando a gente está falando da altura, quando nós temos aqui que a altura dessa pirâmide, ela realmente dá no centro aqui desse polígono da base dela. Então a gente pode definir como uma pirâmide regular nesse caso. E quando a gente planifica a pirâmide, o que acontece? Vamos pegar aqui alguns exemplos, olha, de planificação de pirâmide. Aqui nós temos um tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular, né? E quando nós planificamos ela, olha, repara que nós temos 3 triângulos representando as faces laterais e um triângulo aqui, que é o que eu não colori, representando a base. Da mesma forma que quando a gente pega uma pirâmide de base quadrangular, olha, vou colorir os 4 triângulos laterais dele, que representam as faces laterais, e o polígono que representa a base dessa pirâmide é o quê? É um quadrado. Quando a gente pega, então, uma pirâmide de base pentagonal, o que acontece? Seguindo o mesmo raciocínio, deixa eu até trocar a cor aqui, olha, nós vamos ter, então, olha, 5 triângulos, né? Porque a base é pentagonal, vem de penta, né, de 5, e nós temos aqui ó, a nossa base sendo esse pentágono. E quando a gente tem uma pirâmide de base hexagonal ou hexagonal, nós temos então um total de 6 triângulos, 6 faces laterais aqui, ok? Vamos passar então para os exemplos, pessoal. Nosso primeiro exemplo. A planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica bidimensional formada pela superfície de objetos tridimensionais. Pode estar usando umas palavras mais chiques aqui para poder representar o quê? Vamos tentar continuar aqui, olha. Assim, a planificação de uma pirâmide de base pentagonal será formada por... Então, nós temos a planificação de um sólido geométrico. O que é um sólido geométrico? O que é uma figura geométrica bidimensional? Olha, o sólido geométrico, como nós já vimos no PET anterior, são cubos, paralelepípedos, prismas, pirâmides, cilindros, todas essas figuras que nós estamos estudando aqui, pirâmides também, né, inclusive, todas elas são sólidos geométricos. Então, uma figura geométrica bidimensional são os polígonos que nós já conhecemos. Eles podem ser os triângulos, podem ser quadrados, podem ser pentágonos, hexágonos e por aí vai também. Então, é formada pela superfície de objetos tridimensionais. No caso, objetos tridimensionais, né, 3 dimensões, onde nós temos comprimento, largura e altura, que é o que se encaixa aí no caso do cubo, do paralelepípedo, da pirâmide, do cilindro. Então, todos esses são objetos tridimensionais, né, que possuem 3 dimensões. Se a gente pegar aqui, por exemplo, um quadrado, para ficar mais fácil de entender, o quadrado, né, ele vai ter 2 dimensões. Ele só tem aqui a largura e a altura, ou o comprimento e a largura, a ordem aí não interfere. Então, nós temos aqui ainda a planificação de uma pirâmide de base pentagonal, ou seja, a base dela vai ser um pentágono, será formada por 2 pentágonos e 5 retângulos congruentes, 2 pentágonos e 5 retângulos, um pentágono e 5 triângulos congruentes, um pentágono e 5 triângulos, um pentágono e 5 triângulos equiláteros. O que a gente vai ter, então, qual que vai ser realmente a nossa forma final disso aí? Como a gente fala de uma base pentagonal, é de um pentágono que a gente está falando. E aí? O que vocês acham? Pausa um pouquinho aí e tenta fazer a resolução aí. Já dou a resposta aqui em seguida. Bom, pessoal, voltando aqui então, né? Vamos resolver. Espero que vocês tenham pausado o vídeo realmente e tentado resolver essa questão. Mas vamos lá então. Olha, no caso aí, uma pirâmide então de base pentagonal. Ela não vai ter 2 pentágonos, né? Já começa errado por aí. Então, essas duas alternativas aqui, onde a gente tem como resposta 2 pentágonos, não tem como, porque é somente a base dela que vai ser um pentágono. Então, ela só vai ter, realmente, essa pirâmide só tem um pentágono mesmo.
Mas aí nós vamos ter 5 triângulos congruentes, 5 triângulos ou 5 triângulos equiláteros. 5 triângulos congruentes e 5 triângulos equiláteros, não tem como acontecer isso. A gente não pode afirmar com certeza que todos eles vão ser triângulos iguais, que todos eles vão ser triângulos com os mesmos lados, com as medidas de mesmo lado. Não tem como afirmar. O que resta, então, a alternativa D, que é um pentágono e 5 triângulos. É o que a gente fez aqui nessa planificação aqui, olha. Nós temos um pentágono e 5 triângulos ali, ok? Vamos exercitar aqui, então, o nosso segundo exemplo. Dobrando-se as linhas tracejadas da figura, obtém-se um sólido, e esse sólido é um paralelepípedo, uma pirâmide de base quadrangular, uma pirâmide de base triangular ou um prisma de base quadrangular. Esse aqui é um exercício até mesmo um pouquinho mais injusto, eu diria, porque nós estamos estudando pirâmides. Então aqui já fica óbvio que não é paralelepípedo e também não é um prisma de base quadrangular. Já que a gente está estudando pirâmide, é óbvio que uma das respostas tem que ser tem que ser algo relacionado à pirâmide. Então é uma pirâmide de base quadrangular ou é uma pirâmide de base triangular? A base dessa pirâmide, ou seja, essa nossa figura aqui, é um quadrado ou é um triângulo? Ela é um quadrado. Então, obviamente, a nossa resposta é a alternativa B. Então, pessoal, a gente já vai ficando por aqui. Essa nossa aula realmente foi mais curtinha. Espero que tenham entendido aí esses conceitos iniciais sobre pirâmide. A gente se vê na próxima, então. Bons estudos e a palavra-chave de hoje é pirâmide. Tchau!